Boa noite. Falar aqui um pouquinho hoje sobre 4 erros mais comuns de quem tenta emagrecer sempre comete. E isso aí pode custar caro no emagrecimento. Ao vivo no Face aqui também. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for estar assistindo esse vídeo depois, né? Quem tá aqui assistindo pelo Facebook. Boa noite, pessoal do TikTok. Hoje o assunto vai ser esse, né? 4 erros muito comuns de quem tenta o emagrecimento. E esses 4 erros pode custar muito caro aí esse processo, tá? Pode fazer com que você não tenha sucesso nessa caminhada. E assim, emagrecimento pode ser uma coisa assim muito fácil. O problema, né, que muitas pessoas não têm um resultado tão bom no emagrecimento, não manter esse resultado, é porque alguns erros são cometidos nesse percurso aí, né? Algumas informações não são bem esclarecidas, não são bem dadas, então acaba fazendo com que a pessoa não faça o passo a passo certo, né, que deveria ser feito para ter resultados positivos aí nessa parada, tá? Então vamos entender aqui um pouquinho o que acontece aqui nesses 4 erros. Bom, o primeiro erro, e assim, eu acho que é o erro que muitas pessoas cometem, e às vezes se a gente for analisar nem só na questão do emagrecimento, mas em outras partes também, até mesmo da nossa vida, que é a questão de você pensar só no resultado final. Como assim, Nutri, pensar só no resultado final, né? O que acontece aqui? Esse negócio de pensar no resultado final, ele quer dizer aquela questão que você só fica pensando ali nos seus menos 10 quilos, nos seus menos 5 quilos, e esquece de pensar aí em outros pontos que você tem que trabalhar, que outros pontos que você vai ter resultados também, tá? Quer ver? Só um exemplo. Quando a gente pensa nesse resultado final, a gente pensa nos 10 quilos a menos. Só que, para você chegar nesses 10 quilos aí a menos, você tem uma caminhada para percorrer. Então, às vezes ali você precisa melhorar a sua saúde intestinal, você precisa dormir bem, né? Você precisa primeiro ali controlar o desejo por doce, você precisa ali aprender a não extrapolar no final de semana. Então, tudo isso aí é uma caminhada, é um passo a passo que você vai fazer para você chegar no seu objetivo final lá em cima, que é os seus menos 10 quilos, tá? Então, quando a pessoa ela vai lá e fica muito presa só nesse resultado final, isso vai ser um fator muito forte para que ela se desanime, para que ela se frustre, para que ela desista desse processo. Porque ela vai com uma expectativa muito grande, pensando só naquele objetivo e provavelmente, né, em muitos casos, ele não é alcançado em apenas um mês. Para você perder, e principalmente quem tem que perder uma quantidade grande de peso, você não vai perder essa quantidade grande de um mês para o outro. E muitas vezes o primeiro mês a gente não vê tanto resultado, né? A gente vai ver resultados a partir do momento que a gente vai mais fazendo aquela ação. Ou seja, né? Quanto mais você pratica, mais perfeito fica, não é verdade? Isso é o que funciona aqui no emagrecimento. Então, essa questão pode fazer você perder o foco ali. Então, é um erro muito grande ficar pensando só nesse resultado final. A gente tem que pensar ali no conjunto de ações como um todo ali que a gente vai fazer, tá? Eu vi alguém comentando aqui sobre trabalho braçal e se fazer jejum faz mal. O que acontece? O jejum, ele é uma estratégia, que é até o meu segundo erro que eu ia comentar aqui para vocês, que às vezes você pensa só na estratégia e não pensar na criação de hábitos. O jejum intermitente é uma estratégia super legal para o processo de emagrecimento, tá? Porque ela ajuda a modulação da expressão gênica e tal. Só que esse jejum, igual eu falei, é uma estratégia. Então ele vai ter dia para começar e prazo, né, de validade para começar e para terminar ali. Então, se você começa logo de cara pensando, focando muito em estratégias, mas esquece de pensar em outros pontos aqui que são muito importantes, que é a criação, a mudança de hábitos mesmo, de coisas que você vai levar pelo resto da vida, aí acaba sendo complicado. No caso, respondendo a sua pergunta, se você faz o jejum de maneira correta, com uma estratégia certa e se sente bem com isso, tá tudo numa boa, tá? O que não pode é fazer essas estratégias, fazer, por exemplo, o jejum e você ficar se sentindo mal,
ficar ali se sentindo fraco, sentindo tontura, com mau hálito, dor de cabeça, nervoso, estressado. Isso aí tudo é sinais que esse jejum, que essa estratégia que você está fazendo, não está sendo feita adequadamente. E provavelmente não está sendo feita no tempo certo, né? No momento certo. Porque o seu corpo ele tem que se adaptar, ele tem que estar preparado para receber essa estratégia aí também, tá? Então, quando a gente vai, inicia esse processo de emagrecimento e não pensa, né, em ter uma mudança de hábito ali, só pensa na estratégia, isso é um ponto que vai contribuir para que você tenha efeito sanfona ali futuramente. Ou seja, você não aprendeu a lidar com a raiz do problema, né? Você não aprendeu a lidar com aquilo que é preciso, a criar hábitos de verdade. Aí você fica ali, por exemplo, um mês com uma estratégia, passou esse período, você abandona tudo que você vinha fazendo, aí você começa a comer, fazer as coisas que você fazia antes dessa dieta, dessa estratégia aí, e o que acontece? Você acaba reganhando peso de volta, né? Ganhando o peso que você tinha perdido, você ganha ele novamente, justamente porque não pensou, não trabalhou essa estratégia da maneira legal que deveria ser ali, não trabalhou essa mudança dos hábitos, do comportamento ali junto. Então a gente tem que trabalhar sempre essa mudança de comportamento. E às vezes é coisa simples, igual questão de consumo de água. Tem que se hidratar, beber água de maneira adequada. Se você ainda não consegue beber água de maneira adequada, ir logo para uma estratégia vai ser complicado. E por que vai ser complicado? Porque essas estratégias, pessoal, essas dietas, né, cetogênica, low carb, o jejum mesmo intermitente, são coisas que você vai ter que ter umas regrinhas a mais na alimentação. Vai ter que consumir uns itens a mais, outros itens a menos. Você vai ter um papel, vamos dizer ali, né, algo ali te mandando o que você deve fazer. Então, para muitas pessoas, já começar nesse patamar não vai ser legal, porque a pessoa ainda precisa aprender os hábitos básicos, né? Precisa aprender esses pontos aí que são importantes. E principalmente um deles, né, é trabalhar essa mentalidade, fortalecer essa mente aí, que é muito importante também. E eu até coloquei ela aqui também, essa questão, né, de trabalhar a mente, mudar essa mentalidade, como um terceiro erro que as pessoas cometem muito, né? As pessoas acreditam que é só mexer com a alimentação, né? Só nutrição, só os alimentos. É importante? Importantíssimo, mas não adianta você saber todos os alimentos, saber sobre o jejum, saber sobre tudo isso aí, se você não consegue colocar em prática, não é verdade? Você tem que conseguir botar essa estratégia em prática, você tem que conseguir ver o doce ali e não extrapolar naquele doce, não comer como se não houvesse amanhã. Aí que entra essa parte de trabalhar essa mentalidade junto. Ter estratégias ali que vão te ajudar a ficar mais focado ali, mais motivado, né? Com o seu objetivo, tá? E como que eu posso fazer essas estratégias, Nutri? Primeiro ponto de tudo, você tem que ter bem claro qual que é o seu objetivo, né? Qual que é o seu desejo? Será que você realmente está querendo ir para esse emagrecimento? É algo que é prioridade para você? Porque muitas vezes, enquanto isso não se torna uma prioridade, você não vai conseguir manter foco nesse processo. Se você não manter foco, o resultado também vai ser complicado de ter. Então, essa questão de foco, de motivação, tá muito relacionado a gente trabalhar esses poréns mais a fundo aí, tá? Acordo 5 horas da manhã e saio para a academia às 5h30. O que você sugere para café da manhã? Essa questão de lanches antes do treino vai depender muito da sua alimentação ao longo do dia todo, tá? Então, não existe, assim, um segredo ou um item que você vai consumir ali e tal. Vai depender muito da sua refeição ao longo como um todo. Aí você poderia ir em jejum, dependendo desse treino, se você se sente bem, confortável para isso. Quer ver um exemplo só? Eu, por exemplo, eu treino de manhã crossfit. Então, eu faço crossfit 6 horas da manhã. E eu levanto 20 para 5 para fazer esse crossfit. Se eu de manhã eu comer ali, por exemplo, 2 ovos ali e, sei lá, um pão, vamos pôr assim, né? Eu não vou conseguir treinar bem. Por quê? Aquilo ali vai
pesar no meu estômago, aquilo ali vai me empazinar. Então eu tenho que fazer uma refeição mais líquida, com menos volume, que, né, não vai ser tão pesada, porque aí eu vou conseguir ter um melhor rendimento. Eu, inclusive, consigo até treinar em jejum, né? Eu consigo ir, ter o mesmo rendimento, ter a mesma intensidade do meu treino, só que em jejum. Isso ainda comigo funciona. Só que para algumas pessoas não funciona. Para algumas pessoas, elas têm que comer algo antes de ir fazer o treino. E aí que tem que ver essa questão da individualidade. O que para você funciona, tá? E também ver ao longo todos os dias, da refeição ao longo do dia todo. Porque às vezes para essa pessoa que de manhã tem que comer algo, é porque à noite não comeu nada para dar energia para esse período aí, tá? Então tem que avaliar muito, é muito individualizado, é muito assim, depende de vários fatores para ver isso. É o que você realmente sente que para você vai ser legal. Uma dica é nunca esquecer da questão dos carboidratos, das proteínas bem distribuídas ao longo do dia, tá? Para que garanta que você vai ter energia para fazer esse treino aí com intensidade ali, ok? E muitas vezes no emagrecimento as pessoas têm até medo disso, né? De comer ali carboidrato, cortam zero carboidrato, só que aí ela vai causar um desajuste com a sua atividade física, porque dependendo do estilo de treino que essa pessoa faz, é um estilo de treino mais pesado e que ela vai necessitar, sim, de ter ali um pouquinho mais de nutrientes, né? Um pouquinho mais de calorias ali junto, para que ela consiga ter intensidade nesse treino, tá? A Belinha perguntou sobre gordura localizada. Diz ela que já perdeu 17 quilos de gordura, mas tem algumas localizadas para perder. Pois é, essa questão de gordura localizada, aqui eu comento, até puxo para puxar outro ponto de erro que as pessoas cometem muito. Porque quando vão pensar no emagrecimento, um erro que elas cometem porque quando vão até para essa questão de estratégias mesmo, elas não pensam se estão ali recebendo um bom aporte de nutrientes. E esses nutrientes não é só vitaminas e minerais, mas até mesmo do próprio carboidrato e da própria proteína mesmo, tá? E por que eu tô falando isso aqui? Porque essa combinação de nutrientes, uma alimentação estratégica, combinando os alimentos certos, vai te ajudar nessa gordura localizada. Porque quando a gente ganha peso, a gente ali gera uma inflamação no nosso corpo. Então, ele fica inflamado, tá? E essa inflamação atrapalha a queima da gordura, principalmente da localizada. Por que a localizada, pessoal? Por que ela fica ali difícil de ser queimada? Porque ela ali vai ser a nossa maior reserva. E esses fatores que acontecem, como a inflamação, que o excesso de peso ocasiona, e outros fatores também da nossa alimentação que ocasionam. E eu tenho então um vídeo bem mais completo, falando mais detalhado sobre isso, lá no meu YouTube e também lá no meu Instagram, tá? Tem um vídeo falando mais detalhado sobre esses pontos que eu tô falando aqui. Então, tem essa inflamação, tem um déficit mitocondrial. Então, essa pessoa, quando tem excesso de peso, ela vai ter, sim, uma dificuldade de queimar gordura e, muito provavelmente, ter uma redução ali da massa muscular. Esses 3 pontos contribuem para que essa pessoa tenha dificuldade em perder peso e dificuldade em perder principalmente a gordura localizada. Então, quando vai iniciar esse emagrecimento, se a pessoa trabalha esses 3 pontos aqui que eu estou citando como exemplo para vocês, né, do que acontece, as chances dela conseguir queimar essa gordura localizada é muito maior do que aquela pessoa que só vai para uma estratégia aleatória e não pensa nessa combinação desses alimentos específicos aí. Não pensa em trabalhar esse déficit mitocondrial, que é, né, o que ajuda a queimar essa gordura aí. Você não trabalha essa inflamação, você não preserva essa musculatura, tá? Falando em estratégia, igual perguntaram aí do jejum, a pessoa decide fazer o jejum, só que o jejum a gente tem a impressão, né, muitas pessoas, né, acreditam nisso, que é a questão de ficar sem comer, fica 16 horas em jejum, 16 horas sem comer. Só que o jejum não é simples assim, não é simplesmente você ficar 16 horas sem comer
que você já está praticando o jejum e já vai emagrecer, não. Você pode sim perder peso, emagrecer ali e tal, só que não vai ser de forma saudável e ajustada fisiologicamente para esse organismo aí, para ele responder bem para isso aí. Por quê? Você tem que preparar esse organismo. No jejum ou na dieta cetogênica, por exemplo, elas são feitas por quê? Para ter a produção do corpos cetônicos, né? Que está relacionado com essa questão da queima da gordura, tá? Por isso que essa estratégia ela é indicada por essa questão do corpos cetônicos. Só que você comia igual uma capivara louca, por exemplo, comia carboidrato o tempo inteiro, tá? De manhã, pão, no meio da manhã comia mais pão e carboidrato refinado, então numa qualidade não tão legal ali, não tão ajustada. Aí você decide emagrecer e no primeiro mês vai pro jejum intermitente, tá? Tudo numa boa. Só que esse organismo ainda não está preparado para isso, para começar a usar esse corpo cetônico como fonte de energia, porque o que ele estava acostumado a utilizar como fonte de energia era o carboidrato que você dava para ele o dia inteiro, tá? Então, por isso que vem sintomas, por exemplo, enxaqueca, mal-estar, passando mal, mau hálito, estresse, porque esse corpo não aprendeu ainda, né? O que ele tá te pedindo carboidrato. Aí pode gerar compulsões, aumenta ainda mais o seu desejo por doces, por pão, por essas coisas, porque o seu corpo precisa disso. Era o que ele usava como fonte de energia. E de repente, do nada, você começou a deixar ele ali de castigo, ficando 16 horas sem comer nada, tá? Então, você tem que ensinar esse organismo, né? Tem que ensinar o seu metabolismo a utilizar o corpo cetônico como uma fonte de energia ali para você, senão não vai funcionar. Por isso que eu falo essa questão de estratégia. Ela é um terceiro erro aqui, porque as pessoas fazem essa estratégia sem estratégia, na verdade, né? Sem ser inteligente, sem não ser no momento certo que precisaria ser feita, ok? Então, outro detalhe que acontece aqui sobre essa questão de quando faz o jejum também, outro erro também. As pessoas acreditam que proteína, é comer mais proteína, principalmente na cetogênica, é comer mais proteína, low carb, né? Tira o carboidrato, um top de proteína e de gordura. Aí vem o quê? Os famosos, né? Bacon ali com ovo, tá? O que acontece? O bacon é uma gordura muito saturada, né? E até então, pela forma que eles fazem ali, né, a defumação dele, alguns pode ter aditivo e tal, né? Tem toda essa parada, mas tem essa gordura saturada e fica fornecendo excesso também de proteínas animal ali para esse organismo. Aí isso aí acaba sendo prejudicial para ele, aumentando o risco ali de desenvolver dislipidemias. Então não é simplesmente vou fazer uma estratégia aqui que eu vou aumentar a proteína e aumentar a gordura e coloco tudo de origem animal. Não, você também precisa ter ali uma alimentação muitas vezes anti-inflamatória, ter proteínas de origem ali vegetal também, não é só animal, né? Não é só comer carne ali o tempo inteiro, porque isso aí você pode estar inflamando mais esse organismo, você pode ali atrapalhar mais ainda esse processo de emagrecimento, desenvolver uma dislipidemia ali, tá? Então tem que ter atenção nesses pontos ali, para não ficar fazendo uma estratégia que depois pode gerar consequências para a sua saúde depois futuramente. O negócio do emagrecimento, pessoal, de um estilo de vida saudável é equilíbrio, é você conseguir equilibrar tudo na sua alimentação. Pode comer esse bacon, Nutri? Pode comer o bacon, mas de forma equilibrada, não é se entupir, comer só bacon ali, café da manhã, à tarde, tudo, o tempo inteiro o bacon, por exemplo, tá? Então tem que ter esse equilíbrio. Enquanto você não aprende a ter esse equilíbrio, não aprende a equilibrar suas refeições de uma maneira saudável, não adianta você ficar fazendo essas estratégias, porque você não vai se manter para sempre no jejum, numa cetogênica, numa low carb ali, tá? Você tem que primeiro criar esse hábito. Se você é uma pessoa que às vezes tem dificuldade de beber água, como é que você já vai pegar uma coisa assim mais complexa dessa que tem que ficar, né, cronometrando ali o horário para comer? Isso aí vai ser mais complicado para você seguir. E isso faz com que você possa sim desistir desse processo, que você desanime sim desse processo aí, por não estar sendo
uma coisa que está sendo fácil para você fazer no momento, está sendo muito pesado, está sendo uma cobrança muito grande ali para você naquele momento, tá? E falando em cobrança também, um quarto erro que as pessoas cometem muito é essa questão de se cobrar demais nesse processo, né? Por que emagrecer é difícil? Por que perder peso é muito mais difícil do que ganhar? Para ganhar peso você ganha no tapa, né? Mas para emagrecer, rapaz, o negócio não vai, não. Você tem que fazer... Nossa, tem que ir pra academia, tem que fazer dieta, tem que deixar de comer isso, aquilo outro. Não é assim que a gente pensa? Justamente porque quando você ganha peso, você não fica ali pressionado. Ah, eu tenho que engordar. Não, eu tenho que ganhar gordura. Ah, eu tenho que... Você não tem essa pressão. Você não tem um prazo. Ah, eu tenho que ganhar 10 quilos de gordura até o final do ano. Ninguém pensa assim. Ninguém tem essa pressão. Quando agora o assunto é emagrecer, o que a gente pensa? Não, meu Deus do céu, eu tenho que perder esses 10 quilos e ir até o final do ano. Eu não posso passar mais o Natal com excesso de peso. Não é assim que passa, né? Não é assim que acontece com a gente, né? A gente bota pressão. E tudo que é pressionado, que tem um peso em cima, tudo que tem esse peso em cima é mais complicado, né? Tudo que tem esse peso, essa obrigação, esse dever que você é obrigado a fazer, parece ser chato, parece ser cansativo, não é prazeroso. Ah, eu tô fazendo porque eu... Entendeu a diferença do porquê que ganhar peso é mais fácil do que perder o peso? É justamente por isso. Aí vem cheio também de crenças limitantes juntos, que vem... Ah, tudo que é gostoso é o que engorda. Aí você passa a acreditar que o que é considerado saudável, né, que emagrece é ruim. E isso aí te bloqueia porque você começa a não ter prazer na comida. Se você não tem prazer em comer um prato de salada, de arroz, feijão, um bifinho de frango ali, e se você só vê prazer em comer porção de batata frita, lógico que o seu emagrecimento vai ficar prejudicado, né? E é justamente, e essas questões, essas crenças aí, né? Isso é a parte da mentalidade que a gente tem que trabalhar. Essas coisinhas que parecem ser simples, elas podem se atrapalhar, né? O nosso emagrecimento, né? Essas questões aí podem estar te bloqueando a não conseguir fazer o que você precisa fazer. Por isso, até então, que nas consultas nutricionais eu associo o coach junto. Então, eu tenho ali quem quer só a consulta nutricional e quem quer fazer o programa nutricional, que tem o coach associado, que é para ajudar a trabalhar essa mentalidade junto aí, a te ajudar a focar, a ficar mais motivado ali, para ter mais sucesso aí nesse processo, nessa caminhada aí do emagrecimento. E falando nisso, Start... Amanhã eu já começo a entrar em contato com o pessoal que está pré-selecionado para participar do Start, que vai ser um grupo de emagrecimento 100% online, com muito conteúdo, e a gente vai ter encontros ao vivo, assim, ó, cara a cara, por um aplicativo que a Nutri tem, tá? Então, quem quer participar, fazer sua pré-inscrição, é só ir lá no link do meu perfil aqui, fazer essa sua pré-inscrição, tá bom? Então... Essa questão de se cobrar muito acaba atrapalhando esse processo, porque você também começa a virar até que um pouquinho tipo 8 ou 80, né? Ou eu tô 100% focado na dieta, na alimentação saudável, ou não. Ah, se eu comi um brigadeiro, poxa vida, já deu tudo errado. Ah, se eu não fui hoje na atividade física, não fiz hoje, né, segundona aí, né, começando aí, para muitas pessoas começando agora, né, passou essa temporada aí de Réveillon, então para muitas pessoas é agora que tá começando esse estilo de vida saudável. Então, se hoje não fez nada, o ano inteiro já tá perdido. É o famoso 880, né? São aquelas pessoas ou é tudo ou não é nada. E isso vem muito dessa cobrança, desse perfeccionismo, de querer coisa muito tudo para ontem, de querer tudo 100%. E não existe um emagrecimento onde você vai fazer tudo 100%. Emagrecimento, dietas, principalmente, seguir uma dieta, um papelzinho ali, é feito para falhar sim, vai ter falhas, né? Você não é um robozinho para fazer tudo ali, sem pular nada, sem fazer tudo 100%, tá? Você não vai conseguir isso. E eu tô falando isso aqui de coração, para que você fique
calmo, tranquilo, que entenda que tá tudo bem. Se hoje você que fez o planejamento de começar focado 2021 e hoje você às vezes comeu um brigadeiro, tá tudo bem. Se hoje você não conseguiu fazer a sua atividade física que você tinha planejado, tá tudo bem. Vamos focar naquilo que você conseguiu fazer de bom. Naquilo que hoje, por exemplo, hoje eu não consegui fazer isso. Tá, mas e amanhã? Será que amanhã você consegue treinar? Planeja seu dia amanhã. O que você pode fazer para amanhã você não deixar de, por exemplo, treinar? Ou não deixar de comer salada, tá? A gente tem que pensar nessa questão que tem uma meta, uma coisa que está dentro da nossa realidade. Então, não se cobre demais. Não se compare com outras pessoas, né? Então, às vezes a gente abre o Instagram, né? Ele é meio até depressivo, abre rede social e é um pouco depressivo, porque a gente vai e vê todo mundo lá fitness, porque você segue um tanto de gente fitness, né? Segue às vezes aquelas blogueiras que estão com aquele corpo assim, né? Que você acredita que é o maravilhoso, que é o perfeito, e que ela parece que come tudo 100% certinho, só que por trás daquilo ali você não vê se ela faz uma plástica, se ela não faz uma cirurgia, né? O que realmente ela faz por trás daquilo ali. Você não vê que às vezes para ela é mais fácil mesmo ter uma alimentação mais equilibrada e treinar, porque ela já trabalhou muito a mente, porque ela se sente mais focada, mais motivada, porque às vezes ela tem condições financeiras ali de ter um personal o tempo inteiro pegando no pé dela, tem comidinha pronta na hora das marmitinhas que ela precisa. Então, cada um tem a sua dificuldade. Então, você deve sempre se comparar você com você mesmo. Tirar essa pressão, né? Aqui a Lizzie comentou, pois a pressão é ruim. Exatamente. Ter essa pressão é complicado. Ficar se obrigando aquilo ali, tá? Então, faça tudo no seu tempo, na sua calma. E pensa aqui comigo. Estamos em janeiro. E agora, né, em janeiro, você perde 2 quilos, quem tem que perder muito peso aí, perde 2 quilos em janeiro e mantém essa constância de perder 2 quilos por mês, chega ao final do ano, você eliminou 24 quilos, né? Pensa aí, né? Quem tem que perder muita quantidade de peso e fica, né, louco para perder tudo de uma vez. Então, gente, é aos pouquinhos mesmo. Não deixe, não mantenha essa pressão em cima de você, não se cobre extremamente demais. Começa a valorizar aquilo que você faz, que dá o que dá para você fazer aquilo que você gosta. Questão até de atividade física também. A gente sabe, né, que pode ter alguns treinos ali que pode potencializar mais os resultados, porque são treinos de alta intensidade, são treinos ali, né, que vão melhorar, né, o condicionamento, vão trabalhar a massa magra, tudo junto, né? E a gente sabe que sim, que é importante trabalhar essa massa magra, então exercícios resistidos para quem quer emagrecer é de extrema importância, né? Exercícios resistidos, quando eu falo disso, é exercício de força, que você vai lá e levantar peso, tá? São exercícios resistidos que vão te ajudar a preservar a sua musculatura, a massa magra. E a gente precisa ter essa massa magra se a gente pensa em emagrecimento, tá? Ele é perfeito. Mas o que acontece? Quem tá começando e quem tem muita dificuldade já vai logo para academia, né? Vou fazer musculação porque musculação tem os exercícios de força resistido e que é o que eu preciso para me ter resultado, tá? Mas às vezes você não gosta, às vezes é uma coisa que, tipo assim, você se sente mal de estar ali na academia e às vezes tem outras pessoas lá e você, né? Não sei, né? Cada pessoa tem as suas limitações. Às vezes você sente que a pessoa tá te reparando, você não se sente à vontade ali. Aí toda vez que você vai pra academia, é algo ali que te bloqueia, porque às vezes você acredita que as pessoas estão te reparando, então vem aí. Crença limitante novamente. Você acredita que alguém tá te reparando, você acredita que você tá ali na academia, que você não sabe fazer os exercícios direito. Você começa a instalar essas crenças. Aí você já não gosta muito, porque é uma atividade que realmente dói, né? Levantar exercício resistido vai doer mesmo, vai ter um certo desconforto mesmo, tá? E precisa ter esse desconforto, porque é isso aí que vai mostrar que realmente você tá trabalhando aquela musculatura para fazer o que precisa ser feito ali, ok? Só que quem tá começando já vai para essa, vai ficar o quê? Vai ficar desmotivado, vai ficar desanimado. Por quê? Não tá conseguindo ver prazer nessa atividade física que tá sendo feita, né? Então ela vai o quê? Desanimar, vai desistir.
Aí qualquer coisa para ela vai ser motivo para ela deixar de ir. Ah, hoje não deu tempo. Ela vai começar o quê? Criar desculpas. Aí começa a ficar mais afirmado ainda essas desculpas na vida dela, que eu não tenho tempo, eu não, meu dia é corrido, né? É caro pagar uma academia, aí começa a colocar desculpas para não fazer aquilo ali, porque não é uma atividade que dá prazer para ela, tá? Então, o que eu falo dessa questão de atividade física? Se você está começando agora, tem dificuldade, antes feito do que perfeito. O que eu quero dizer com isso? Antes você ir fazer 5 minutos, né, de um treininho em casa, pular uma corda em casa, ou uma bicicleta, ou uma caminhada, do que você pagar academia e não ir, não é? É muito melhor, pelo menos você vai estar se movimentando, fazendo uma atividade física. Com isso aí, quando você já começa, você tem que dar o primeiro passo, começar. Porque a partir disso você já vê os seus resultados ali. Por mais pequenos que possam ser para você, mas valorize cada resultado que você tem. Às vezes, uma afinada de rosto, um ossinho que começa a aparecer, um braço que começa a ficar desenhado, um ombrinho que fica mais desenhado aí. Então, às vezes, a barriga ainda não sumiu, mas às vezes seu bumbum tá mais levantado, a coxa tá mais firminha, a celulite tá dando tchau, né? Valoriza cada transformação assim. E para essas pequenas transformações começarem a aparecer, você tem que dar o primeiro passo, você tem que começar. A partir do momento que você começa, você vai começando a ter esses resultados até você chegar no seu objetivo final. Lembra que no início eu falei aqui que um dos erros mais comuns das pessoas é só pensar no objetivo final? É justamente esse aqui. Então fica só pensando no final e não valoriza cada etapa, o que vai ficar desanimado ali desse processo, porque já quer logo chegar e perder os 10 quilos. Aí, o que eu falo aqui disso? A partir do momento que você vai começando a ver, nossa, eu fiz caminhada, eu comecei a sentir que minha celulite diminuiu. O que você vai ganhando com isso? Você vai ganhando mais autoestima, você vai criando mais amor próprio, mais desejo de fazer aquilo ali, porque quanto mais você faz, você começa a perceber se eu treino, se eu como bem, se eu faço isso, se eu bebo água direitinho, eu tô tendo resultados. Imagina quanto mais eu fizer isso, né? Se você começa hoje, o sucesso no final do ano, ele tá muito mais próximo de ser realizado. Agora, se você deixa para começar no final do ano, né, chegar com o corpo dos sonhos no final do ano, vai ser mais complicado, porque, né, o tempo tá muito curto. Então, começa hoje já esse processo, um passinho de cada vez ali. E não fica desanimado, chateado, se você programou uma coisa e não saiu 100% tudo do jeitinho que você queria, tá? Tá tudo numa boa, a gente não é máquina, a gente não é robô, a gente é ser humano. Você sim vai ter dia que você vai chegar cansado em casa, estressado, brigou com o chefe, brigou com o boy, brigou com a namorada, né? Sei lá. E foi lá e comeu uma caixa inteira de brigadeiro ou pediu um hambúrguer. Vai ter dias que isso vai acontecer e tá tudo bem. E aprender isso, que tá tudo bem, não se cobrar, aprender que tá tudo no seu tempo, é a coisa mais importante nesse processo de emagrecimento, tá? Dá tempo ao tempo, não se cobre para isso, né? Esqueça a balança lá de ficar se pesando e comparando quanto peso que você vai estar tendo ali, que tá perdendo, não tá? Mas fulano perdeu tanto. Fulano é outra pessoa, você é outra, você tem outra história de vida, você tem outras dificuldades, outras limitações, tá? E por que eu falo isso? Então, às vezes eu falo e as pessoas falam assim, nossa, Nuto, mas você fala que, nossa, que eu vou ter um dia que eu vou dar recaída e tal. E vai ter mesmo, tá? E vai ter recaída mesmo. E por que eu falo isso aqui pra você? Porque você tem que estar preparado, saber que isso vai acontecer. Porque se você chega achando que tá no mar de rosas, que vai ser 100% tudo como você idealizou, imaginou, você vai se frustrar, porque o dia que acontecer você vai ficar assim, meu Deus, como que eu deixei isso acontecer? Você vai se cobrar, vai ficar chateado, magoado com aquilo, e a chance de você dar uma recaída muito maior, parar com o processo do emagrecimento é muito grande, tá? Então saiba que sim, pode acontecer. Às vezes pode ser que nunca aconteça com você, mas pode ser acontecer.
Quem tá aqui que já fez, já tentou emagrecer, quantas vezes já foi e voltou nesse processo? Quantas dietas já fez? Quantos nutricionistas já foi? Quantas inscrições na academia já fez? Entendeu? É justamente por isso, não lida muito bem com essa questão. Outro detalhe, atividade física, tá tudo numa boa se você cada mês quer fazer uma atividade diferente, tá? Então, por exemplo, eu fiz muita academia, já fiz funcional, fiz zumba já fiz hidroginástica, hoje eu tô no crossfit, já treinei muito em casa, antes da pandemia eu fiquei, né, durante a pandemia fiquei treinando muito em casa, e tá tudo bem, tá? Então não tem que ter aquela pressão ou 880, se não for pra academia e tal, se você não fizer, se não comer só isso, acabou, não vai ter resultado. Vai com calma, no seu tempo, dá tempo ao tempo. E muitas vezes também sobre essa questão de alimentação, pessoal, o que você precisa é entender um pouco mais sobre quais as combinações que você tem que fazer. O que tem que ter nesse prato aí? Uma estratégia anti-inflamatória. Como deixar minha refeição ao longo do dia anti-inflamatória? Quais opções de itens eu posso consumir? Porque às vezes para você não acha legal todo dia consumir a mesma coisa. Tem gente que é assim, tem gente que não gosta de consumir todo dia a mesma coisa, mas gosta de ter um leque de opções do que pode ou não consumir, né? Então ali, um dia, sei lá, tomou café com leite e comeu um mamão com aveia, beleza. No outro dia tomou um suco, às vezes de mamão, e comeu uma crepioca, por exemplo. Às vezes para você quer ter essa liberdade na alimentação, às vezes você precisa dela e tá tudo bem. Porque às vezes pegar um papel e ficar preso naquilo, ficar pesando, contando, às vezes não é o momento certo para você fazer isso, tá? Para quem vai pegar uma estratégia alimentar, uma dieta prescrita com quantidades e tudo e colocar isso em prática, tem que ser uma pessoa que vai conseguir isso, tá? Porque às vezes para você precisa saber das estratégias e trabalhar muito mais ali a motivação, trabalhar mais ali a mente do que simplesmente ter um planejamento no papel ali e seguir, tá? Por isso que, igual quem me acompanha mais tempo nas redes sociais aqui, sabe que nesse último ano eu fechei só realmente emagrecimento ali. E eu também comecei a levar um atendimento diferenciado ali para as pessoas. Por isso que o Start ele vai vir com essa complementação de trabalhar a alimentação e a mentalidade também. Porque todo mundo sabe que não pode extrapolar no doce, que não pode ali extrapolar na cervejinha. Todo mundo sabe dessas coisas, mas colocar isso em prática é mais complicado, né? Por que todo mundo não faz, né? Se fosse simplesmente só saber o que tem que fazer, não existiria ninguém com sobrepeso e obesidade. Mas é porque justamente o buraco é mais embaixo. É justamente porque faz estratégias, né? Comete alguns erros nesse processo de emagrecimento, que é o que eu falei aqui para vocês. Fica pensando, focando só no resultado final, fica fazendo essas estratégias aí, essas dietas loucas, sem preparar seu corpo, sem saber se era aquilo que você precisava naquele momento ou não, tá? Fica ali, não trabalha a mudança do comportamento mesmo, não aprende a lidar, trabalhar consigo mesmo, entender a hora que você tá com fome ou não, né? Então, a hora que faz sentido para você comer um doce, por exemplo, né? Tem tudo isso aí. Não é que é proibido. Eu não posso comer um brigadeiro nunca mais, Nutri. Não, pode sim, pode e deve. Brigadeiro é gostoso, não é não? Hoje mesmo eu comi um bolo de coco, que hoje foi aniversário da minha sogra, então eu fiz um bolo de coco para ela, que é até o que ela gosta. E eu comi um pedaço do bolo de coco. Tudo numa boa, tá? Mas o restante da alimentação, como que foi? Hoje fez sentido pra mim? Fez super, né? Tem tempos que eu não como. Hoje foi uma data de comemoração. Comi, senti prazer naquele ato ali, de estar comendo aquele bolo. Então foi tudo tranquilo, tudo numa boa. Então, às vezes, a gente precisa muito ter essa questão junto ali. E não botar esse peso em cima, essa cobrança, né? Que esse emagrecimento tem que ser pra ontem, que tem que ser 8 ou 80, ou faz tudo ou não faz nada, tá? Aprendi muitas coisas com essa Nutri, ela é maravilhosa. Obrigada, Belinha, obrigada, lindeza. Eu fico muito feliz de você estar aqui acompanhando aqui.
Então, galera, emagrecimento não tem, assim, ele pode ser muito fácil, muito, muito fácil. O problema é que a gente complica ele, começando ele com as estratégias erradas, né? Começando com a estratégia errada, começando com essas cobranças, com esse peso muito grande. E principalmente se a gente não trabalha muito a mentalidade junto ali. E até convido com essa questão de mentalidade, você tem que pensar também, o que te levou a estar no peso que você está hoje, né? Se você tem excesso de peso, o que aconteceu na sua vida que você começou a engordar ali? Esse é um fator que ainda existe aí, porque se você ganha peso, é porque você comeu em excesso. E o que te fez comer em excesso? Por que você veio comendo em excesso? Foi, sei lá, ansiedade? Foi porque você não aprendeu, você só não aprendeu a identificar quando está com fome, você só aprendeu alguns pontos, por exemplo, quando criança, às vezes, acontecia muito isso comigo. Você não come, nossa, você é muito magrinha, você tem que comer mais, você não come, você vai dar anemia, você vai ficar doente se você não comer. Isso aí quando eu era criança, isso subconscientemente fica instalado em você e vira uma crença. Então isso aí vira um reflexo depois quando adulto, que você acredita que você tem que comer. Aí vem essa questão de comer, 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 come em excesso por isso. Ou às vezes vem aquela questão também, não pode jogar fora, tem que comer tudo. Se você pôs no seu prato, você tem que comer tudo que tá aí, não pode jogar fora não, né? Então, desde pequeno, vai sendo ensinado que você tem que comer tudo. Aí, quando você sai e te dão ali, vamos supor, um pacote de bolacha recheada, se você não come tudo, você não aprendeu a guardar e levar para casa o restante. Você tem que comer tudo, porque você não pode jogar fora. Tá vendo? São coisas simples que vão sendo instaladas nos nossos hábitos, vão virando parte do nosso comportamento e a gente leva isso pro resto da vida, o que vai refletir na nossa vida adulta, porque com o passar dos anos fazendo essas repetições aí, né, de comendo em excesso, por essas crenças que foram instaladas, esses comportamentos que foram instalados na nossa vida, a gente começa a comer em excesso e isso leva ao excesso de peso, excesso de gordura ali, né? Excesso à obesidade, ao sobrepeso e junto com esses pontos vem o que? Doenças, tá? Então, quando eu falo de emagrecimento, não é simplesmente emagrecer por questões de estética, para se sentir mais bonita, isso aí também contribui, isso aí a gente precisa disso também, mas principalmente por questões de doenças, de saúde mesmo, tá? E às vezes a gente tem outro pensamento. Eu sou, como se diz? Minha genética é de ser mais gordinho mesmo, Nutri. Eu tenho, né? Minha família toda tem excesso de peso. Só que a gente consegue modular essa genética. A gente consegue aí, por mais que seu pai e sua mamãe tenham sido obesos, sejam obesos, né? E você tenha aí chances de se tornar obeso, você consegue modular isso através de estratégias certas nessa alimentação aí. Inclusive, o jejum intermitente é uma estratégia que ajuda nessa modulação da expressão de genes, tá? Que vai melhorar essa questão dessa genética. Só que, igual eu expliquei aqui, não é simplesmente ficar sem comer, tem que ter estratégia por trás disso. E outro detalhe, não adianta você saber da técnica se você ainda não está sendo motivado o suficiente para fazer essa técnica certinha, tá? Então tem que ter essa motivação junto aí associado, ok? Então isso é muito importante. Então, pessoal, quem quiser fazer sua pré-inscrição no Start, é só ir lá no link do meu perfil e faz a sua inscrição, porque amanhã eu já vou estar entrando em contato para finalizar essa inscrição aí. Porque dia 25 a gente já começa a fazer pauleira esse processo aí. Então, a gente vai ter 4 encontros online, presenciais não, vai ser online, tá? E vai ser através de um aplicativo que eu tenho. A gente vai conversar assim, cara a cara, o grupo de emagrecimento, vai ter mais outras pessoas juntos e a gente vai caminhar essa trajetória, tá? E lembrando, esse grupo é só para mulheres, tá, meninas? Então, pode ficar tranquilas, vai ser muito legal. E vai ter o conteúdo também sobre nutrição, onde vocês vão aprender lá como montar o pratinho, quando comer, quando faz sentido para você. Vai aprender lá também sobre dieta anti-inflamatória, sobre uma alimentação anti-inflamatória ali. Qual o corpo ideal que você tem que ter, né? Porque às vezes você fica assim, será que eu tenho que perder 2 quilos por mês, 3 quilos, né? Então lá também vai ter
esse ensinamento lá para vocês, todo esse conteúdo. Então vai ser a alimentação e a reprogramação da mente, aprender também a trabalhar a mente para se manter mais motivado nessa caminhada do emagrecimento aí, tá legal? Então tchau pessoal, beijinho, até mais. Faz a inscrição lá no link do perfil que amanhã a gente já vai estar começando aí. Eu vou estar mandando pro pessoal que vai estar participando para fazer, para pegar os dados, tudo bonitinho, pra gente já iniciar esse 2021 com tudo. Então não deixe pra última hora, tá? Comece já a cuidar de você agora, para que ao que chegar ao final do ano você já tenha colhendo os bons resultados. E outro detalhe, esse conteúdo da nutrição, ele vai ficar para você ter acesso a ele por 1 ano, tá? Então ele é na plataforma da Hotmart, que é uma plataforma super segura, super tranquila de se mexer lá, que você vai conseguir reassistir essas aulas quantas vezes quiser, ok? Então, um beijo, pessoal, até mais e tchau, tchau! Te espero no Start, hein?